Todo erro vem com uma dívida, mas tem um tipo de dívida que você nunca paga, mesmo quando a culpa é sua. Eu cresci ouvindo desculpas que nunca vieram. Meu pai, ele nunca pediu desculpas. E isso me consumia. Não conseguia entender como alguém que dizia me amar podia simplesmente ignorar minhas dores, como se nada tivesse acontecido. Eu vivia com a esperança de que um dia ele mudaria, de que ele iria me olhar nos olhos e dizer, sinto muito. Mas essa esperança nunca se concretizou. Então, eu cresci. E fui aprendendo a me conformar. Aprendi a viver com as falhas dele. Aprendi a viver com a dor não resolvida. Mas, em algum lugar, dentro de mim, essa dor nunca desapareceu. Eu me afastei. Mas, ao mesmo tempo, tudo o que eu queria era fazer as pazes. Não com ele, mas comigo mesmo. Eu não sabia como lidar com o vazio que ele deixava. Como lidar com o fato de que ele nunca poderia me oferecer o que eu mais queria, uma simples palavra de arrependimento. E foi nesse ponto que eu percebi, a culpa não era só dele. Eu também estava preso. Preso à minha própria necessidade de reconhecimento. Preso ao meu orgulho. A dor não vinha só dele. Eu também carregava uma culpa silenciosa, que vinha da minha incapacidade de aceitar o que ele era. A minha revolta não era apenas contra ele, mas contra mim mesmo por esperar que ele fosse algo que ele nunca seria. Foi então que tomei uma decisão. Se ele não ia pedir desculpas, talvez eu pudesse fazer algo ainda mais difícil. Talvez eu pudesse ser o primeiro a dar o passo. Eu sabia que era um risco. Sabia que ele nunca aceitaria. Mas, de alguma forma, eu precisava tentar. Precisava tentar algo que fosse além das palavras não ditas, além do orgulho que nos separava. Eu peguei o celular e comecei a digitar. Minhas mãos tremiam. As palavras não saíam. Eu apagava, reescrevia, pensava no que ele pensaria, em como ele reagiria, mas no fundo, eu sabia que isso não importava. Eu não fazia aquilo por ele. Eu fazia por mim. Eu mandei a mensagem. Eu fiz algo que ele nunca faria por mim. Eu pedi desculpas. Não pelo que eu havia feito, mas pelo que ele não fez. Por tudo o que ficou não dito. Eu não esperava que ele respondesse. Nem mesmo que ele entendesse. Mas, de alguma forma, eu precisava que ele soubesse que eu não estava mais preso às suas falhas. Que, de alguma forma, eu estava tentando seguir em frente. A mensagem foi enviada. Eu fiquei ali, imóvel, esperando. Esperando por algo que nem sabia mais se desejava. A resposta, caso viesse, seria apenas mais uma confirmação de que ele não poderia, ou não sabia, dar o que eu precisava. E, talvez, isso fosse tudo o que eu precisava entender. O celular vibrou. Eu olhei. Não sabia se tinha coragem de abrir. Quando finalmente olhei, as palavras estavam ali. O texto era simples, direto, quase seco. Não sei por que você está fazendo isso. E foi ali, naquele momento, que a ficha caiu. Ele nunca iria me dar as palavras que eu queria ouvir. Ele não era capaz disso. Ele não entendia o que eu esperava. E, talvez, nunca fosse entender. Naquele momento, eu percebi que não era mais sobre ele. Era sobre mim. Era sobre o que eu precisava fazer para finalmente seguir em frente. Eu não podia mais continuar esperando que ele fosse diferente, que ele mudasse. O que eu precisava era mudar. Precisava parar de me alimentar de uma expectativa que nunca seria atendida. Eu fui até a casa dele. Não porque esperava algo dele, mas porque eu precisava dar esse passo para mim mesmo. Precisava mostrar para mim que não estava mais preso ao passado. Não esperava uma grande mudança, uma grande revelação. Mas, naquele momento, eu precisava confrontá-lo. Não para ouvir desculpas, mas para entender que o perdão não vinha dele. O perdão vinha de mim. Quando cheguei à porta, meu coração batia forte. Eu bati na porta. Ele atendeu. Olhou para mim com aquela expressão fria, que sempre foi a mesma. O silêncio que se seguiu foi longo e pesado. Ele parecia esperar que eu dissesse algo. Eu olhei para ele e, por algum motivo, as palavras saíram com mais clareza do que eu imaginava. Não era um pedido. Não era uma cobrança.
Eu simplesmente disse: eu sei que você não vai pedir desculpas. Não é você quem precisa disso. A expressão no rosto dele foi indescritível. Ele apenas balançou a cabeça, como se o assunto estivesse encerrado. Você não precisa se desculpar, ele disse, com um tom que não parecia ter qualquer emoção. Mas, naquele momento, eu já sabia. Eu já sabia que não estava mais esperando algo dele. Eu estava fazendo isso por mim. Eu virei e saí. A sensação de vazio ainda estava lá, mas, pela primeira vez, ela não me dominava. Eu não sentia raiva, não sentia mágoa. Sentia uma espécie de leveza que nunca tinha experimentado antes. Ele nunca me deu as palavras que eu queria ouvir. Nunca me deu o arrependimento que eu precisava. Mas, no final, o que realmente importa não é o que os outros fazem ou deixam de fazer. O que importa é o que você decide fazer por si mesmo. O perdão não é sobre o outro. Às vezes, ele é sobre você. E, mesmo que não tenha sido como eu esperava, essa foi a última coisa que eu precisava fazer. Eu me dei uma chance de seguir em frente. Deixar de carregar aquela dor. E, no final, percebi que, mais do que qualquer desculpa, o que eu realmente precisava era deixar de esperar por algo que nunca viria. Para, então, poder finalmente viver a minha própria vida. Sem ele, sem essa dor. A vida não espera por você ficar pronto. Ela segue em frente, com ou sem você. E, no final, somos nós que decidimos se queremos continuar presos ao passado, ou finalmente caminhar para o futuro.